Olá, 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 eu sou Clara Fonseca e nesse vídeo eu vou explicar tudo, absolutamente tudo, que você precisa saber para entrar na próxima turma do protocolo Hidradenite sem inflamação. Mas você deve estar se perguntando, mas o que é o protocolo Hidradenite sem inflamação? Ele é uma metodologia, um passo a passo de 4 semanas para você que quer desinflamar, reduzir dor, secreção, inflamação e voltar a ter uma vida normal. Inclusive, eu acredito que você acha que isso é bom demais para ser verdade, mas são mais de 800 vidas transformadas e presenciadas por mim ao longo dos últimos anos de atendimento. Todo mundo já conseguiu reduzir dor, secreção e inflamação. Inclusive, quero que você dê uma olhada nesses depoimentos de pessoas do protocolo que conseguiram chegar lá. Eu não fui diagnosticada, né, clinicamente. Sim. Eu descobri por conta própria. Eu já tinha ido em vários dermatologistas, mas ninguém sabia. Passava pomada, antibiótico e tal, mas nada resolvia. Nada resolvia. Então eu achava que como eu fiz muita pesquisa para entender o que que era, para saber, né? Eu achava que a única coisa que ia me resolver seria um tratamento daquelas injeções, que eu não sei nem falar o nome, que é muito difícil. Atualmente, quase 10 anos, trabalho com doces para festas infantis. E a minha maior dificuldade antes de eu descobrir sozinha a hidradenite, porque não foi por um profissional. Eles sempre falavam, eu já procurei vários dermatologistas e nunca me deram um diagnóstico certo. E eu fui em busca por conta própria, né? E achei a doutora Clara. Assim, eu não podia usar calça, nada do tipo. Eu sempre ficava assim, prostrada, arriada, me dava febre. Às vezes me dava febre. Usava sempre alguma gaze, alguma coisa assim, como um curativo, né? Porque sempre estava cheio de secreções. Num dia murchava, no outro já acordava cheio de secreção e eu nunca entendia o porquê. E assim, eu não imaginei mesmo, de verdade, diante de Deus, que funcionaria. Mas eu tive fé que a doutora Clara seria um canal de bênção. Fico até emocionada para me ajudar. E assim, desde que eu comecei, as minhas inflamações diminuíram 99%. Eu sigo desinflamada há mais de um mês, assim, seca, sem secreção nenhuma, nada. Eu nunca fiquei desinflamada. É a primeira vez. Nossa. É a primeira vez. E aí, como eu trabalho com doces para festas infantis, o que que eu gosto de comer? Os meus doces. Claro. E era o estopim para me inflamar mais ainda. E aí, era só derrota. Eu achava assim, meu Deus do céu, isso parece que eu vou morrer com isso, não vai acabar isso nunca e tal, mas eu jamais imaginaria que seria por conta da alimentação. Não, não imaginaria. Fui entender e saber com a doutora Clara. Mas eu não quero pagar o preço, sabe? Porque foi tão ruim e tão difícil eu conseguir chegar no momento de falar assim, estou zerada de lesões novamente, porque tem uns 2 anos que eu não conseguia ficar do jeito que está, ainda mais depois que eu alcancei o grau 2. Então, você não precisa ser a pessoa 1000, nota 1000, para ter o resultado. Você pode fazer o básico bem feito. Tinha tantos pratos tão básicos que era isso que eu precisava na minha vida. Eu tenho um mercado aqui na frente da minha casa, isso já é um baita privilégio. Então, assim, eu não precisava fazer uma receita muito elaborada para atingir o que era certo para aquele dia, sabe? Eu podia simplesmente pegar um arroz, um feijão, uma alface, um tomate e um pedaço de uma proteína que eu estava cumprindo o desafio. Então, assim, o básico para mim funcionar foi a virada de chave, porque você sempre acha que para você alcançar tal coisa você tem que ter uma pessoa que cozinhe para você, uma marmita pronta, um não sei o quê. Você cria um ambiente ali de perfeccionismo que você acha que você nunca vai conseguir alcançar aquilo, até mesmo para quando você der uma deslizada, você falar, ah, tá bom. Então, mas assim, eu tenho uma coisa agora que eu lembrei.
eu parei de fazer sessões na época do desafio. A minha virada de chave foi essa. Eu não me permiti exceções e eu consegui acompanhar o grupo de acordo com a minha realidade, de tempo, de cozinha, de alimentos disponíveis, e eu acho que isso para mim foi a virada de chave. Eu acho que tem uma hora que você põe na balança, quando você alcança uma semana, um mês sem lesões, você fala assim, há tanto tempo que eu não vivo isso, vale a pena as exceções? Será que as exceções fazem eu me tornar normal? De não poder comer uma pizza junto com os meus amigos, mas eu acho que todo lugar que você vai, você consegue fazer a sua exceção ali e não consumir o que te faria muito mal, né? Você consegue viver. Até que ponto essa vida com lesão, mas se permitindo exceções, é anormal? A vida normal para mim é a minha vida que eu agora conheço meu corpo, entendo minhas limitações, sei que o meu corpo é diferente das outras pessoas, eu tenho mais reação inflamatória com menos fatores, né? Para mim é o açúcar e o leite, digamos assim. E se eu controlar isso, eu consigo ter as rédeas ali da minha doença. Então, hoje, para mim, o anormal é desregrar total. Então, eu falo, a minha vida normal está sendo tranquila, funcionou para o meu corpo, eu senti que eu desinflamei, então cada um tem que conhecer seu corpo, mas para mim a vida normal é agora. É agora que eu consegui enxergar que eu consigo ter as rédeas da doença nas minhas mãos e só depende de mim. Minha saúde, então eu vou ser forte, né? É melhor do que, porque tipo assim, eu também não queria uma solução de remédio, porque como eu falei, né? Uma solução é na crise ficar tomando antibiótico e anti-inflamatório, outras são os imunobiológicos, né? Então, eu não queria uma solução, né, que fosse tomar remédio, né? Eu queria outro tipo de solução. E eu descobri, né, essa solução, né, a partir de você, Clara. Então, eu também sou muito grata, porque eu acho que eu vi esperança nessa coisa, assim, de, poxa, vou conseguir controlar a adenite, assim, eu não vou chegar, eu acredito que eu não vou chegar no estágio 3, assim como outras pessoas, né, que convivem com essa doença. Eu tive uma experiência, né, de ter uma crise mais forte, eu me assustei com isso, mas procurei um método, né, que não fosse usar remédio, e achei na doutora Clara essa solução que realmente funcionou e foi fantástico. Eu não acreditei muito no protocolo assim que iria fazer efeito tão rápido e fez com apenas 15 dias. Eu estava, né, minhas lesões tinham sarado, né, inclusive meu cisto pilonidal. Mas antes de eu continuar e contar, explicar, afinal de contas, como é esse protocolo de hábitos anti-hidradenite, eu gostaria de te contar como que isso chegou até mim, né? Como é que eu cheguei até esse método especificamente, né? Como é que eu consegui transformar mais de 800 vidas através dessa metodologia, como eu acabei de te falar. Então, vamos lá. Eu quero te contar um pouquinho da minha história, né? Essa Clara que vocês conhecem hoje, né, que ajuda exclusivamente pacientes com hidradenite supurativa, nem sempre foi desse jeito. Eu me formei em 2008, na verdade, em agosto de 2008. Nesse tempo, eu fui trabalhar em hospital, e foi o tempo trabalhando em hospital que eu fui fazer a minha pós-graduação em nutrição funcional, para só aí depois começar os meus atendimentos, né? E aí, nessa época, eu atendia qualquer pessoa que quer perder peso, se fosse diabético, alteração de colesterol, triglicerídeo, enfim, não importava. Eu atendia todo mundo. Só que foi também nessa época, durante esse tempo, depois da minha pós-graduação, né, que eu tinha um blog e lá em 2015, na verdade, né, eu recebi um pedido anônimo desse blog. E ó, o pedido tá até aqui, o print, porque o blog ainda tá lá. Ele é inativo, né? Eu tenho um blog novo, mas o blog ainda existe, ainda tá no ar. E aqui é o print exatamente desse comentário anônimo, lá dia 11 de julho de 2015.
né, faça um post sobre hidradenite, né? Nessa época, eu não fazia ideia do que fosse, né, hidradenite, né? Como provavelmente muita gente, vocês veem, outros profissionais, que não sabem o que é essa doença, né? E hoje, depois de toda essa jornada, eu acredito que vocês também pensem um pouco assim, né? Que bom seria se todos os profissionais entendessem de todas as doenças das suas respectivas áreas, né? Inclusive a hidradenite. Mas a gente sabe que não funciona desse jeito, né? A gente pode contar no dedo os profissionais que se dedicam a ajudar pessoas que têm hidradenite supurativa. Bem, o fato que vocês podem imaginar é que esse pedido aí, né, da hidradenite de uma pessoa anônima acabou me instigando a pesquisar sobre, e aí eu vi o que vocês hoje me relatam com muita frequência, né? Como que as pessoas com hidradenite sofrem, né? Com essas dores, com as secreções e com as inúmeras inflamações que acontecem. Então, eu fui buscar aprender, eu fui buscar estudar, quis conhecer e entender mais sobre a doença, né? E nesse processo de estudo, de entendimento, eu juntei tudo que eu encontrava, que a ciência falava sobre hidradenite, com os meus conhecimentos exatamente aqui, dessa pós de nutrição funcional. E foi realmente lendo os artigos científicos que eu consegui montar um passo a passo de um tratamento para hidradenite, né? E aí, com tudo isso, eu comecei Olha, eu dando spoiler aqui. A me conectar com várias pessoas, com vários profissionais, né? Eu pude entender e atender casos de hidradenite, é, entender melhor, né, as dificuldades, as dores, e eu pude ver como que é duro, né, passar por tudo isso. Isso me tocou muito e me serviu como estímulo, né, para continuar pesquisando e estudando sobre hidradenite. E aí foi exatamente isso. Lá em 2016, eu fui convidada para uma rede de televisão pequenininha, a Rede Boas Novas. Essa entrevista, inclusive, ainda está no ar. Consegue achar no canal do YouTube da Rede Boas Novas. E eu copiei a entrevista e está no meu canal do YouTube também. Então, em 2016, eu dei essa entrevista sobre alimentação e hidradenite, junto com mais dois outros profissionais, uma dermatologista e um médico cirurgião. É, E a partir disso, realmente, eu comecei a atender mais e mais pessoas com hidradenite. Foi então também que eu comecei a fazer conexão com outras pessoas que são referência na área, né? Como o Dr. Wagner Galvão e o Dr. Guilherme Modesto, que eu acho que grande parte das pessoas que estão me assistindo aqui devem conhecer esses dois, né? E a gente começou a conversar e o que eles começaram a me relatar dos pacientes realmente me deixou um pouco intrigada. O relato deles pode ser exatamente o que você está passando agora, né? Muitos pacientes chegavam até ele depois de ter passado por muitos e muitos profissionais, né? E que não tinham conseguido identificar a hidradenite, né? Então, esses pacientes vinham com histórico, né? De muitos medicamentos, tipo ciclos e ciclos de antibiótico, de anti-inflamatório. Grande parte dos pacientes, em função disso, dessa demora de diagnóstico, etc., já estavam desacreditados que existiria uma solução e por conta da dificuldade de diagnóstico, os pacientes já chegavam para eles, né, com um quadro muito avançado de inflamações e lesões. Então, a maioria deles já chegavam precisando de cirurgia, exatamente porque a hidradenite já estava num nível muito avançado. Então, a gente entendeu junto que podia, ajudar mais pacientes com hidradenite, né? Então, com a nossa prática clínica, com pesquisa científica, entendemos que a hidradenite é uma doença de hábitos, de estilo de vida e que isso impacta as pessoas com hidradenite e suas inflamações, né? E exatamente com esses relatos científicos todos e com tudo isso,
que eu acabei desenvolvendo a minha metodologia, né? E o que que aconteceu? Deu certo, né? Meus estudos, as minhas pesquisas, o desenvolvimento de metodologia teve um impacto significativo e as cirurgias também acabaram sendo melhores, né? Então, os pacientes que iam para a cirurgia, a cirurgia em si tinha mais sucesso. Eles acabavam voltando para mim no pós-cirúrgico, para dar continuidade ao tratamento, né? E não correr o risco de fazer uma segunda cirurgia, né? Vou mostrar aqui o caso de uma paciente que aplicou o método para desinflamar, para poder ir para a cirurgia, e após a cirurgia, para não voltar a inflamar. Aqui, ó. E além disso, gostaria de agradecer muito pelo apoio e orientação. Eliminei 32 quilos, consegui controlar a inflamação que possibilitou fazer a cirurgia. Aos poucos, depois de 8 meses, estou voltando a ter uma vida normal, depois de uma crise tanta. Manter a alimentação para nunca mais viver nada parecido com isso. Muito obrigada. Então, ela conseguiu, a gente fez tratamento nutricional, ela foi num estado melhor para a cirurgia, fez a cirurgia foi um sucesso e ela continuou o tratamento no pós-operatório para que isso nunca mais acontecesse, né? E também queria mostrar aqui esse outro caso aqui, dessa outra paciente aqui também, que ela já, ó, oi, doutora Clara, tô passando aqui para agradecer você do fundo do meu coração. Lembra que quando eu fui aí, eu comentei com você que mesmo operando em dezembro, tinham aparecido uns nódulos de novo, que minha axila chegou até abrir novamente e eu fiquei arrasada, desesperada, porque não sabia mais o que fazer? Bom, essa paciente, ela veio para mim depois da cirurgia. Eu não conheci ela antes da cirurgia. Ó, vai fazer 10 dias mais ou menos que estou firme na dieta e esses nódulos sumiram totalmente. A axila que estava aberta fechou e eu não tenho mais nada. Tô chocada e muito feliz. É, gente, 10 dias após ela começar firme no plano alimentar, os nódulos simplesmente desapareceram. É, isso eu acho muito fantástico, né? Eu falo que eu sempre que vejo esses depoimentos, mesmo passando tanto tempo, eu ainda fico emocionada, né? E fico, tipo, chocada, igual a ela fica também. É, com esses resultados que são realmente maravilhosos, né? Bom, então, opa, cadê? Isso. Nessa altura do campeonato aqui, eu já sabia que o método não servia só para desinflamar para ir para a cirurgia, né? Mas ele também servia para que o paciente não continuasse inflamando após a cirurgia, que isso era uma parte muito importante da história também, né? Então, cadê? Foi nesse momento que eu comecei a pensar, né, que as pessoas falam que a hidradenite é uma doença rara, mas assim, vocês não são poucos, né? Existem muitas pessoas com hidradenite. As pesquisas mostram que de 1 a 4% da população pode ter hidradenite. Vocês têm noção do que é 1 a 4% da população? Significa entre 2 a 9 milhões de pessoas com hidradenite no Brasil. Eu estou falando só nível nacional, né? Gente, é muita gente. 9 milhões de pessoas é gente que não acaba mais. Então, por isso que hoje os meus atendimentos eles são exclusivos a pacientes com hidradenite supurativa, né? Como eu já falei, são muito mais de 800 pacientes atendidos, anos de prática, e ao longo desse tempo fui transformando em um método, em um protocolo, como eu gosto de chamar, né? Que é um passo a passo, de fato, detalhado, para que todas as pessoas que desejam reduzir dor, secreção e inflamação possam utilizar e possam conseguir chegar lá. Independente se você é homem, mulher, criança, adulto, idoso, todo mundo pode fazer. Então, não tem restrições, né? E
a partir disso, eu refinei o meu processo e foi aí que nasceu, então, o protocolo Hidradenite sem inflamação, né? Eu resolvi ir para a internet para conseguir ajudar todo mundo que me procurava, né? Porque eram e ainda são, né, muitas pessoas. Isso porque, como a gente viu, tem muitas pessoas e pouquíssimas pessoas que sabem ajudar esses pacientes, né? Então, hoje eu tenho paciente e aluno dentro e fora do país, né? Então, eu tenho pacientes do mundo inteiro, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Alemanha, tentando lembrar de todos, mas tem em outros lugares também. E assim surgiu, né, na verdade, a minha vontade de conseguir levar isso a mais pessoas. E é por isso que um evento como esse também acabou acontecendo e surgindo, né? Para você ter a oportunidade de participar de tudo isso, né? É, Até porque não existe agenda que caiba todo mundo. Imagina 9 milhões de pessoas, não tem como atender, né? É, e hoje o que me deixa mais feliz, inclusive, são comentários como esses aqui, ó, dessa minha aluna, Beatriz, né? Hoje eu alcancei um peso que eu não alcançava há muito tempo. Falei com a Clara no privado, é, esses dias, que mesmo passando por outras nutris e praticando déficit calórico, cadê? Me perdi. Eu não emagrecia. Emagreci nesses 5 meses que descobri a Clara o que não emagreci em 5 anos. Sem sofrimento, sem neura, sendo consequência da desinflamação. Estou muito feliz com 5 quilos a menos em 4 meses. Mas o principal é a redução, diminuição, né, da dor, secreção e da inflamação e um corpo mais saudável. Vou continuar sem leite, sem álcool, sem fritura, sem refri, porque sinceramente não sinto falta e não compensa a dor depois. Hoje ainda estou com uma lesão que ficou pequena e não abriu, mas nada comparado quando eu comecei o desafio. Muito grata pelo grupo, pelas receitas, pelos desabafos, porque tem dias que o desânimo bate e parece que ninguém entende o que a gente passa. Aqui eu encontrei acolhimento, só gente bacana e educada. Vamos continuar, galera. Esse depoimento foi muito maravilhoso, né? Da Beatriz, que é aluna lá do protocolo. É, eu até botei aqui destacado uma coisa que ela fala, né? Que o principal é a redução da dor, da secreção e inflamação. Ela conseguiu reduzir o peso que ela gostaria e que ela já vinha tentando há muito tempo, né? Mas a redução da dor, da secreção e da inflamação é muito importante. E uma outra coisa que eu gostaria de salientar aqui nessa fala dela, né? Como que estar em um ambiente seguro e correto faz toda a diferença no processo de desinflamação, né? Então, assim, o grupo que a gente forma dentro do protocolo, ele é algo de extremo valor. É um valor emocional, e um valor em resultados que as pessoas conseguem, né? Porque lá é realmente um grupo de apoio. A gente não é um grupo de bate-papo para falar sobre a novela, entendeu? É um grupo de pessoas que estão todas pelo mesmo objetivo, que é entrar em remissão, que é assim como a Beatriz falou, reduzir dor, secreção e inflamação. Agora eu quero ser bem visual para você e explicar tudo sobre o protocolo Hidradenite sem inflamação. Mas antes eu queria falar para quem é o protocolo, né? Ele é um passo a passo para reduzir a inflamação, a dor e a secreção. Mas ele é para quem quer voltar a ter uma rotina normal de vida, né? Ele é para quem deseja não passar por uma cirurgia. Ou para quem está cansada desses inúmeros ciclos de medicamento, de antibiótico, de anti-inflamatório, né? E talvez também
esse sonho da desinflamação não seja seu, seja que nem esse caso aqui. Seja da sua filha, do seu sobrinho, do seu neto, do seu afilhado, do seu amigo, do seu marido, né? Olha só esse relato dessa mãe. Quero aqui deixar meu depoimento. Participei da última imersão porque eu tenho filhas gêmeas, 13 anos, que receberam o diagnóstico de adradenite. Aqui podemos ter clareza o quanto a alimentação muda o quadro. A minha filha, que foi mais firme com tudo que aprendeu, está totalmente sem inflamação. Isso comprovado pela dermatologista que acompanha elas. E a outra, que não foi tão regrada, teve uma diminuição, mas teve uma nova inflamação nesse tempo. Porém, foi bem mais rápida o tratamento e desapareceu. Então, olha só, a que teve mais resultado foi a que aplicou o método alimentar anti-hidradinite. Genética igual, inflamação igual e resultados diferentes. Isso daqui para você que está inflamado há muito tempo, talvez seja realmente uma luz no fim do túnel, né? Talvez você que está desacreditada, eu também quero que você escute esse depoimento aqui da minha aluna, a Tuane. Vamos ver o que ela fala sobre isso? Eu não fui diagnosticada, né, clinicamente. Sim. Eu descobri por conta própria. Eu já tinha ido em vários dermatologistas, mas ninguém sabia. Passava pomada, antibiótico e tal, mas nada resolvia. Nada resolvia. Então eu achava que, como eu fiz muita pesquisa para entender o que que era, para saber, né? Eu achava que a única coisa que ia me resolver seria um tratamento daquelas injeções, que eu não sei nem falar o nome, que é muito difícil. Atualmente, quase 10 anos, trabalho com doces para festas infantis. E a minha maior dificuldade antes de eu descobrir sozinha a hidradenite, porque não foi por um profissional. Eles sempre falavam, eu já procurei vários dermatologistas e nunca me deram um diagnóstico certo. E eu fui em busca por conta própria, né? E achei a doutora Clara. Assim, eu não podia usar calça, nada do tipo. Eu sempre ficava assim, prostrada, arriada, me dava febre. Às vezes me dava febre, usava sempre alguma gaze, alguma coisa assim, como um curativo, né? Porque sempre estava cheio de secreções. Num dia murchava, no outro já acordava cheio de secreção e eu nunca entendia o porquê. E assim, eu não imaginei mesmo, de verdade, diante de Deus, que funcionaria. Mas eu tive fé que a doutora Clara seria um canal de bênção. Fico até emocionada para me ajudar. E assim, desde que eu comecei, as minhas inflamações diminuíram 99%. Eu sigo desinflamada há mais de um mês, assim, seca, sem secreção nenhuma, nada. Eu nunca fiquei desinflamada. É a primeira vez. Nossa. É a primeira vez. E aí, como eu trabalho com doces para festas infantis, o que que eu gosto de comer? Os meus doces. Claro. E era o estopim para me inflamar mais ainda. E aí, era só derrota. Eu achava assim, meu Deus do céu, isso parece que eu vou morrer com isso, não vai acabar isso nunca e tal, mas eu jamais imaginaria que seria por conta da alimentação. Não, não imaginaria. Fui entender e saber com a doutora Clara. Bem, vamos continuar. Mas se você deseja uma pílula mágica, ou quem sabe, uma transformação imediata, ou quem sabe, algo que você tome e de repente do nada vai acordar diferente sem nenhum esforço, o protocolo ele não é para você. Eu acho que isso daqui é muito importante falar, né? A gente precisa, todo mundo que você viu aqui, eles colocaram em ação. Você pode até ver exatamente aqui, ó. Vou voltar aqui.
Esse caso aqui das gêmeas, a que aplicou o método teve resultado. A que não aplicou muito bem, ela teve até o resultado, né? A inflamação reduziu um pouco mais rápido, mas não foi mágica, né? Então, não existe pílula mágica, não existe transformação de um dia para o outro, tomou alguma coisa e tudo mudou. Quem procura essas fórmulas imediatistas, eu já deixo até aqui, assim, o protocolo não é para você, isso não se encaixa, né? Você tem todo o apoio do mundo por lá e todas as ferramentas necessárias, mas não existe magia e não existe pílulas que vão transformar uma coisa em outra, né? Isso é uma coisa muito importante dizer, né? Se você está disposto, né, a ir no fundo, ir na raiz do problema, buscar a causa dessa inflamação, né, mudar a vida de verdade, com uma coisa consistente que vai te ajudar a longo prazo para poder realmente voltar a ter uma vida normal, não precisar ficar se medicando em ciclos e ciclos de antibiótico, anti-inflamatório, aí entra com corticoide, aí faz punção, aí corre para emergência, tendo dificuldade para dormir, cheia de dores, com várias limitações, né? Não conseguindo botar um biquíni para ir à praia, vestir uma calça jeans, fazer uma caminhada que seja leve, andar de bicicleta, isso é uma coisa que eu escuto muito, inclusive. Ter medo de se relacionar, namorar, isso não é uma vida normal com todos esses medos, né? Então, o protocolo, ele é para pessoas que desejam ressignificar, dar um sentido novamente para sua vida, né? Para aquelas pessoas que têm hidradeniite, mas que acreditam sim que dá para ter uma vida normal mesmo tendo hidradeniite, né? Desde que a gente saiba controlar o problema que gera as inflamações. E isso, gente, é preciso ser feito com algo que seja um passo a passo, que tenha todas as direções, para que você não gaste mais tempo do que você já gastou testando dicas e coisas que é a base de achismo, né? O protocolo, ele é um método validado. Como você viu, são mais de 800 pessoas com suas vidas transformadas, né? Ele é um programa online e completo para reduzir a inflamação da hidradeniite em até 4 semanas, né? Tudo que é necessário para desinflamação, ele é entregue dentro do protocolo, uma plataforma estruturada com todo um passo a passo, exatamente para você desinflamar. O protocolo, ele é 100% online. E quais são as vantagens que o fato de ser 100% online traz para vocês, né? O resultado, ele é tão eficaz quanto uma consulta e o principal, o acesso a ele é imediato. Você não precisa de um horário para atendimento, você não precisa, talvez, entrar em fila de espera, porque minha agenda muitas vezes está com fila de espera. Ser online possibilita o acesso de qualquer lugar do mundo, como, por exemplo, essa imagem aqui dessa minha aluna de Portugal, que foi da última ou penúltima turma, se eu não me engano, foi da minha penúltima, eu acho que ela é da segunda turma agora, ou foi da terceira, não, ela é da segunda turma, que nem essa minha aluna da segunda turma lá de Portugal. Por ser online também, ela permite a formação desse grupo, que nem a Beatriz comentou, né? É um grupo que é focado exatamente na remissão. E agora eu quero mostrar para vocês como é dentro da plataforma, né? Onde você vai encontrar absolutamente tudo que é necessário para essa transformação. Lembrando que o acesso ao protocolo Hidradenites sem inflamação é um acesso de 12 meses. Então você vai ter um ano para estudar, aprender, colocar tudo em prática quantas vezes forem necessárias. Então, dentro desse ambiente, você vai encontrar
o acesso ao nosso grupo VIP, né, que é exatamente o que a gente estava falando ainda há pouco, que é esse grupo de WhatsApp. Vai ter uma aula inaugural de preparação para você entender tudo que vai acontecer. Aula sobre hábitos alimentares anti-hidradenite, onde você vai saber tudo sobre alimentação e como ela impacta a sua hidradenite. Aula de hábitos emocionais, porque a gente viu numa das aulas como isso tem um impacto na nossa vida, no nosso intestino, e tem um impacto na hidradenite de vocês também, né? Teremos o desafio de 30 dias, que vai ser um acompanhamento de 4 semanas para sua desinflamação, né? Esse desafio, ele foi criado exatamente para que a gente acelerasse os resultados de vocês. Então, após essas 4 semanas, a gente vai ter o quê? Resultados, né? A gente vai ter também encontros mensais, então, uma vez por mês, vocês vão estar comigo ao vivo, podendo conversar, compartilhar com outros alunos dificuldades, as seus sucessos, suas alegrias, né? Então, vão ter esses 30 dias de acompanhamento no WhatsApp comigo, lá também, com vocês. Cada semana a gente tem uma metodologia diferente, tem metas diferentes, né? Então, todo mundo que tiver vontade para poder fazer nessas 4 semanas, umas 4 semanas diferentes, vão poder contar com esse desafio que eu chamo de 30 dias, que na verdade não é um desafio no sentido de te desafiar, né? Não é uma competição, na verdade, né? É um acompanhamento de 4 semanas para a gente ter um impulsionamento desses resultados. Junto com isso, os nossos encontros mensais também. E falando de tudo isso, né? Inclusive, agora eu estava aqui pensando, uma coisa que a Beatriz falou, aquela que eu acabei de mostrar lá. O que me impulsionou foi uma das coisas, principalmente o resultado. O resultado impulsiona, né? Então, você vê o relato de outras pessoas ficando bem, ajuda muito. Mas o que me impulsionou, que facilitou, é porque, assim, eu tenho uma vida bem corrida, então eu não era pessoa... Tinham pessoas no grupo que eu falava assim, cara, essa pessoa é, assim, nota 1000, eu não... Então, você não precisa ser a pessoa 1000, nota 1000, para ter o resultado. Você pode fazer o básico bem feito. Tinha tantos pratos tão básicos que era isso que eu precisava na minha vida. Eu tenho um mercado aqui na frente da minha casa, isso já é um baita privilégio. Então, assim, eu não precisava fazer uma receita muito elaborada para atingir o que era certo para aquele dia, sabe? Eu podia simplesmente pegar um arroz, um feijão, uma alface, um tomate e um pedaço de uma proteína que eu estava cumprindo o desafio. Ver o sucesso dos nossos colegas é uma coisa que impulsiona a gente, né? Então, impulsiona a gente ter mais resultado. Esse eu acho que é uma das coisas mais satisfatórias exatamente desse grupo VIP, esse compartilhamento de experiências de sucesso, pedir ajuda quando precisa também. Isso eu acho que é muito importante. É claro que os encontros mensais, eles também são extremamente proveitosos, que é o momento da gente tirar dúvida, conseguir se expressar melhor, né? Você pode ligar a câmera, você pode falar, enfim. Então, é tudo um conjunto muito importante. E fora isso, também a gente tem os nossos materiais de suporte. Como o nome já diz, eles dão suporte a todo esse restante aqui. Nós temos 11 guias de produtos e marcas. Sabe aquele negocinho? A gente começa a aprender sobre alimentação. Mas qual é a marca que eu compro? Qual é a marca desse macarrão? Qual é a marca desse molho de tomate? Eu já vou mostrar para vocês, inclusive. Então, a gente tem esses guias, o guia de produtos e marcas. São 11 guias diferentes, separados por tema, que você pode fazer o download e ter esse arquivo com você, né? Assim vai te ajudar a ter uma orientação do que comprar. Esse material, ele é muito fantástico. Já vou abrir aqui para mostrar. 4 cardápios completos, esses cardápios anti-inflamatórios, eles acompanham essas 4 semanas aqui. Então, eu vou liberando um cardápio por semana para poder te guiar nesse passo a passo desses 30 dias, dessas 4 semanas, para os seus resultados de desinflamação, né?
Também temos 4 meditações guiadas desenvolvidas para hidradenites e e-books complementares, né? Eu vou abrir aqui, deixa eu interromper rapidinho aqui o compartilhamento e vou abrir para vocês exatamente a nossa plataforma de aula, porque eu gostaria muito que vocês vissem como que é dentro disso tudo, né? Que eu acho que esse passo é um passo muito importante. Então, acho que ver o que você espera, né? Eu estou falando aqui tudo que tem, mas como é que isso é apresentado para mim, né? Então, para saber como é que vocês vão chegar lá e como vocês vão visualizar tudo isso, né? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Ó, deixa eu colocar aqui para compartilhar minha tela novamente e compartilhar a tela do protocolo. Ó, esse aqui é o protocolo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ele. Consigo. Ah, não. Então, aqui é o protocolo. Ó, comece por aqui. Aí a gente tem algumas aulas. Aqui é o calendário, né? Deixa eu ver aqui. Ah, volta, calma. Início. Sua chave de virada aqui são as aulas sobre alimentação. Aqui está o desafio dos 30 dias. Os cardápios ficam aqui. Aqui são as aulas de suporte emocional. E aqui é o material de apoio. Eu queria muito mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Mas eu vou abrir ele de outra forma. Aqui tem algumas aulas, aqui os guias de produtos, estão todos aqui. Como congelar alimento, tem outros guias. O guia de médicos do Brasil, então tem várias referências no Brasil inteiro. Enfim, ó, aqui a meditação, tá tudo aqui. Guia de insônia, de chá para insônia, guia de insônia é ótimo. Guia de chá para insônia. Deixa eu abrir agora. Esse aqui, então, é o jeito que você vai encontrar. Essa é a nossa plataforma. Então, todas as aulas elas ficam aqui disponibilizadas para vocês, né? Ó, aqui ela normalmente abre. Foi. Ó, deixa eu abrir. Pronto. Aqui são todas as aulas que vocês vão ter. Olha, são 25 aulas aqui. Sobre tudo que é possível e imaginável sobre alimentação e hidradenite. Então, é muita coisa mesmo, é um curso muito rico e muito completo. Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui novamente, que agora eu queria mostrar para vocês, só para vocês entenderem o guia, que eu particularmente sou muito apaixonada nele, só para vocês entenderem o que é. Vou pegar um deles aqui, vou pegar o do chocolate, que eu sei que vocês já gostam. Então, assim, isso tem para tudo, molho de tomate, ó, leite vegetal, molho de tomate, pães, massas, é, pasta, doce, salgado, geleia, mel, mais o quê? Proteínas vegetais, né? Orientações de marcas, granola, creme de leite, enfim. São 11 guias de produtos e eu vou mostrar como é que apresento eles. Ó, esse aqui é o guia do chocolate, só para vocês terem noção. Ele vem assim, é um PDFzinho. E aí tem as recomendações dos chocolates, né? E o que que eu faço? Eu sempre que tenho alguma marca nova, eu vou lá e compartilho essa marca nova com vocês. Então, eu tô sempre atualizando esses guias. Sempre que tem alguma coisa nova, eu vou lá e atualizo. Deixa eu voltar então aqui para nossa tela. Opa. Deixa eu botar ela grandona aqui. Pronto. Então, sempre que tem coisa nova, eu vou lá e atualizo. Deixa eu passar tudo aqui. Certo? Então, é muito material. Muito material.
tudo muito bem explicadinho, né? É um programa realmente super completo. Inclusive, uma outra coisa que costuma ser uma dificuldade ou uma dúvida, né? Algumas pessoas têm dificuldade ou dúvidas com tecnologia, por ser um curso online. Isso é uma coisa para vocês não se preocuparem. A nossa equipe de suporte, ela está à disposição, caso você tenha dúvida de como que acessa, como que assiste às aulas, como baixa os conteúdos. Então, qualquer dúvida que você surgir, para você poder ficar bem confortável nesse meio tecnológico, a gente está lá, a gente tem uma equipe de suporte para poder te ajudar e isso não ser uma barreira para você poder entrar para a próxima turma, né? Então, para quem não tem muita familiaridade, quase que não sai, com tecnologia, a gente tem uma equipe de suporte para poder te ajudar nisso, né? E quando que você vai poder entrar nessa próxima turma? No próximo dia 31, segunda-feira, às 7h30 da manhã, as matrículas oficiais vão ser abertas para todo mundo que quiser e puder ingressar na nossa turma. É a nossa quarta turma do protocolo, né? Eu já vou explicar em mais detalhes como é que você faz isso, né? Exatamente. Antes disso, eu só quero te mostrar mais umas coisinhas. A gente tem bônus. Então, para quem se matricular nas primeiras 24 horas, vai ganhar um curso de organização emocional. Sabe aquele momento que você tá de saco cheio? Você tá desestimulada, tá desanimada, que não sabe mais o que fazer? Pronto, problema resolvido. Teremos esse curso de organização emocional disponível de bônus lá na plataforma para quem fizer a matrícula nas primeiras 24 horas. Então, isso é muito importante. Então, quem fizer a matrícula no primeiro dia vai ter de bônus esse curso de organização emocional. E como se isso não bastasse, agora eu quero que você preste muita atenção. Para os 10 primeiros inscritos, tchan, 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 vai ter um super bônus, que é um plano alimentar personalizado. Exatamente isso. As 10 primeiras pessoas que se inscreverem vão ter um plano alimentar personalizado. Eu vou fazer uma avaliação e vou elaborar um plano alimentar para os 10 primeiros inscritos. E aqui é uma dica muitíssimo importante. Aqui nessa página que você está assistindo esse vídeo, ele tem um botão escrito pré-matrícula. Você precisa clicar nesse botão e entrar, porque lá dentro da pré-matrícula, desse grupo de pré-matrícula, as inscrições lá abrem às 7 horas da manhã. Ou seja, às 7h30 a gente abre para o público em geral. Mas dentro desse grupo, as inscrições vão abrir meia hora antes. Então, se você quer participar e ter mais bônus possíveis, se quiser estar entre esses 10 primeiros inscritos, e ganhar e ter essa oportunidade de ganhar esse plano alimentar personalizado, você precisa estar dentro desse grupo de pré-matrícula. Então você clica nele porque você vai ter o link liberado 30 minutos antes. Gente, é muito material desenvolvido exclusivamente para quem tem hidradeniite. E hoje você tem algumas opções, né? Você pode tentar medidas paliativas temporárias para desinflamar, né? Como usar medicação, curativo, pomada, enfim, remédio para dor, que deve, se a gente for contar todas as medicações, deve estar aí entre uns 100 e 200 reais por mês, né? Em medicação. Você pode buscar um acompanhamento profissional de um especialista, que eu acho que hoje um dermatologista especialista custa em torno de uns 700 reais. Então, se a gente for considerar 100 daqui, 700 daqui, já temos aí 800 reais, né? Um bom profissional que entenda de hidradeniite, né, vai acabar recomendando que você também busque um nutricionista. Hoje, um nutricionista não especializado em hidradeniite deve estar custando aí em torno de uns 350 reais, né? Já
escutei muitos casos, já recebi muitos pacientes que foram em nutricionistas que não eram especializados em Dradenite e não tiveram o resultado que deveria, porque o foco acaba sendo outro e não o foco sendo a hidradenite em si, né? A gente tem também a depilação a laser, que é um tratamento também paliativo, um pacote de 10 sessões em média, que eu fiquei sabendo, é por em torno de uns R$ 2.000, né? Você também pode procurar uma cirurgia com um especialista e com a sua equipe, né? Encontrar um cirurgião especialista em hidradenite. Não é tão simples assim. E normalmente eles operam em equipe, né? Porque não é só necessário dermatologista, cirurgião, mas normalmente vem acompanhado também de um cirurgião plástico, né, para poder fazer a parte dos pontos da cicatrização serem bem ok, que deve estar em torno aí de uns 15 a 20 mil reais essa cirurgia, né? Então a gente tem aqui um belo de um investimento, né? E quando eu trago esses valores, eu não estou querendo te desestimular. A questão é, essas medidas elas são paliativas, elas não são resolutivas. E eu quero que você pense agora comigo. Quanto custaria para você ter em mãos um método completo, testado, validado, como eu já disse, né? Com inúmeros resultados, com tantas vidas já transformadas, é, e que vão exatamente na causa raiz, que é a inflamação, né? Quanto custa você ter acesso a uma ferramenta que pode te dar conhecimento e informação para controlar essa inflamação para o resto da sua vida? É um tratamento que vai te ajudar a longo prazo, né? Então, é um passo a passo completo, um método testado e validado, e vai tratar a inflamação ao longo prazo, né? Então, quanto que custa isso? O protocolo de Ledenice sem inflamação vai abrir as inscrições na próxima segunda-feira, dia 31 de março, às 7 horas da manhã, né? Então, se você quer reduzir dor, secreção, inflamação, você precisa estar aqui junto com a gente, nessa nova jornada que se inicia, né? E tudo isso que eu te mostrei, né? Todos esses benefícios, de tudo isso daqui, opa! De todo esse método, de todo esse material, com esses bônus, né? Tanto o curso de organização emocional, quanto o plano alimentar personalizado. E esse acesso, lembrando que é por 12 meses, né? Você tem acesso a tudo isso por um ano. Não vai custar o valor de uma cirurgia, que é em torno de R$ 10.000. Também não vai custar a soma lá das consultas e das medicações, que é em torno de R$ 4.000. E também não custa o valor de uma depilação a laser, que é R$ 2.000. Então você consegue ter todo esse tratamento a longo prazo por 12 parcelas de R$ 100,10. Gente, 12 parcelas de R$ 100,10 ou 997 à vista. Isso é menos de 2,76 por dia. O valor de um protocolo não é nem o valor de uma pizza ou de um lanche por mês. Com R$ 100 por mês, ou você come a pizza ou você come o lanche. Ou seja, é menos do que isso, né? É, E aí, uma coisa que eu sempre penso, né? Eu acredito muito, muito mesmo, em tudo isso, né? E a gente tem que levar em consideração algumas coisas, né? Tudo que você já fez para tratar a sua hidradenite até hoje, né? Todo o dinheiro que você já gastou, toda a energia que você já direcionou, para tratar a origem do problema, a inflamação, e não resolveu, né? É um investimento de tempo, é um investimento de dinheiro, né? Será que você não estava investindo para tratar aquele prego lá enfiado no pé?
que nem a gente falou nas outras aulas, né? Se a gente não tirar o prego do pé, não adianta tratar. A gente não vai estar tratando a raiz do problema, né? E agora você vai encontrar o que tanto você estava buscando. Talvez agora você está aqui na frente, na sua frente, a resposta do que você vinha procurando, de ciclos em ciclos intermináveis, de inflama e desinflama. A resposta de tudo isso, de repente, está aqui, né? No protocolo. E eu confio tanto no meu método que a nossa garantia não é a garantia legal de 7 dias. Por lei, vocês têm 7 dias para desistir do produto digital, né? Quer dizer que, independente de qualquer coisa, entrou, olhou e falou assim: não gostei da cara dela, não gostei de nada que está aqui. Em 7 dias, você tem uma garantia incondicional. Então, basta você avisar lá na plataforma que você quer cancelar a sua inscrição, que a gente devolve todo o dinheiro. Isso é uma coisa feita imediata lá pela plataforma mesmo. Então, desistindo em 7 dias, essa é a sua garantia por lei. É uma garantia incondicional. Só que, como eu falei, eu confio muito em toda essa metodologia, são anos de experiência, e eu te ofereço hoje uma garantia condicional de 30 dias. O que isso quer dizer? Se em 30 dias você seguir absolutamente todo o passo a passo, toda a metodologia e não conseguir reduzir absolutamente nada a sua dor, sua secreção e sua inflamação, você tem direito de me pedir o seu dinheiro de volta, né? Então, a gente devolve todo o seu investimento se nada acontecer em 30 dias. Coloquei tudo em prática e tudo continua igual do início. A gente devolve o seu dinheiro também, certo? E o que você precisa fazer para se matricular? Você precisa colocar o seu despertador para as 7 horas e, obviamente, estar lá dentro do grupo de pré-matrícula. Na segunda, você vai, dentro desse grupo de pré-matrícula, você vai receber o link da matrícula. Então, 7 horas da manhã, eu vou estar te enviando o link de matrícula para você fazer parte do protocolo hidradenites sem inflamação. Gente, muitíssimo obrigada por estar até agora aqui comigo, né? Eu vejo vocês, então, dia 31 de março, 7 horas da manhã, para a gente começar essa incrível jornada. Então, eu espero ter você como meu aluno da nossa turma 4 do protocolo hidradenites sem inflamação. Então, segunda-feira eu te vejo lá dentro do protocolo. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau.